Jesus Cristo, que Ele é o único que pode te dar vitória, te salvar. A Bíblia diz que Ele é o único que pode lançar a sua vida no inferno ou no céu, é o único que pode tirar e dar a vida quando Ele quer. Tem um louvor muito conhecido que diz que a última palavra não é do médico, nem do advogado, ela é de Jesus. Confia no médico dos médicos, no advogado dos advogados. Irmãos, Ele é o nosso grande juiz. Confia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Mas nós precisamos nos despertar, precisamos acordar. Olha o que Ele disse aqui na palavra em Lucas 21. Mas que isso ainda não seria o fim. Seria aqui, irmãos, o princípio das dores. O princípio das dores. E nós, como cristãos, não devemos dar um mau testemunho, nos amedrontando, nos abalando, nos atemorizando e demonstrando a nossa fragilidade para as pessoas que estão aí fora. Porque é agora que devemos mostrar a nossa fé. É agora que devemos manifestar a fé, porque dentro da igreja nós edificamos a fé e fora da igreja nós exercitamos a nossa fé. O período que estivemos dentro da igreja, porque hoje os cultos foram suspensos, o período que tivemos dentro da igreja, nós edificamos a fé. Nós nos enchemos da fé, da graça, da virtude, do poder do senhorio de Cristo. Mas agora que os cultos estão temporariamente paralisados, interrompidos, temos que exercitar, manifestar a nossa fé para os nossos amigos que não têm Jesus, para os nossos familiares que não têm Jesus. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. O verdadeiro cristão tem que manifestar a sua fé agora. Não demonstrar medo, insegurança, incerteza. Irmãos, nós somos o povo eleito de Deus, que temos a marca do Senhor, que temos a presença do Senhor, que é representada pelo Espírito Santo de Deus, que se move em nós, dentro de nós, e naquilo que nós determinamos com autoridade. Aonde você está, que você está me ouvindo agora, usa a autoridade de Deus. Senhor, eu não aceito. Ore pela sua cidade, ore pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, ore pela sua região, ora pelo seu país, pela sua nação, ora pelo povo do mundo. Que coisa linda, nós vemos nos Facebook, nas redes sociais, as pessoas nos seus apartamentos, seus prédios, cantando, louvando ao Senhor. Mas por que isso agora? Por causa que a epidemia está avançada. Por que nós não fazemos isso fora da epidemia? Por que nós não fazemos essa declaração de amor ao Senhor quando tudo vai bem? Por quê? Por que nós esperamos as coisas ficarem difíceis e complicadas para nós declarar a nossa fé, o nosso amor, o nosso cristianismo? Nós não temos que esperar as calamidades, os caos, para nós dizer que somos cristãos, para nós manifestar a nossa fé. Não. Temos que ser servos do Senhor, como diz a palavra, em tempo e fora de tempo. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, mas principalmente agora temos que manifestar a fé e a nossa confiança em Deus. Somos seres humanos, sentimos preocupações, é óbvio. Sentimos um certo medo, é óbvio, porque está assolando, mas isso não pode mexer nas suas estruturas emocionais, psicológicas e espirituais. Não pode. Pelo contrário, temos que demonstrar a nossa força. Você tem que ter uma palavra sempre especial, uma palavra de esperança, de tranquilidade, de paz, de dias melhores para as pessoas que estão próximas a você. No seu trabalho, você que ainda está trabalhando, como eu, não sabemos até que dia as empresas vão funcionar, mas nós temos que manter a nossa fé, a nossa oração em Deus, confiante que dias melhores virão, proclamar isso, determinar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e olha só, Jesus nos ensina que tudo isso que está acontecendo, está relatado na palavra do Senhor, como nós diz aqui no versículo 11. Tudo isso já está relatado e nós temos, então, queridos, que confiar no Senhor. O mundo se caminha para um fim. O mundo se caminha para um fim, como está relatado no versículo de número 9.
na última parte do versículo 9, onde ele diz: porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas ainda não é o fim. Irmãos, por que é necessário que isso aconteça? Olha só, olha que coisa interessante. Você já parou para pensar? Você que está me ouvindo, você que já é um leitor da palavra de Deus, ou você que não tem o hábito de ler muito a palavra, mas já parou para pensar? Olha só que catástrofe, que coisas, que tragédias que está relatado na Bíblia, que já a maioria já aconteceu e estamos vivendo algumas delas ainda, antes do fim. Você já parou para pensar que olha o que Jesus relatou? Porque é necessário que isso aconteça primeiro, antes do fim. Por quê, querido? Porque existe uma soberba muito grande dentro do coração do ser humano. Existe uma questão que se chama autossuficiência dentro do coração do homem. As pessoas têm se proclamado Deus. As pessoas têm se proclamado autossuficiente. Existe um egoísmo egocêntrico. Existe uma falta de gratidão, de humildade, de reconhecimento. As pessoas têm se colocado acima de Deus. As pessoas têm zombado de Deus, do nome de Jesus. As pessoas têm zombado do Evangelho, da Igreja de Cristo. As pessoas têm zombado, porque quando nós zombamos do Evangelho, quando nós zombamos de um servo de Deus, quando nós zombamos das pessoas que têm levado o Evangelho de Deus, nós estamos zombando de Deus, porque somos a imagem e semelhança dele, diz a palavra de Deus. Então as pessoas, irmãos, têm o pecado, as pessoas têm se entregado ao pecado, à iniquidade. Então, quando Jesus diz, é necessário que isso aconteça primeiro, Jesus está querendo que as pessoas se voltem para Ele, para que as pessoas reconheçam que existe um Deus acima de tudo e de todos, que tem o total poder e controle. Talvez você pode me dizer, mas por que Deus permite tudo isso? Dá a impressão que Deus é ruim, que Deus é má. Mas não é, irmão. Deus sabe como agir em todas as circunstâncias. Não queira você entender da forma que Deus está trabalhando em meio a este caos da pandemia. Por mais que tenha surgido morte, sofrimento e dor, mas Deus sabe como está agindo e Deus está agindo em meio a essa situação. É a mesma coisa quando você vê um bordado. Vamos dar um exemplo. Quando você vê um bordado, você olha pelo lado do avesso, você vê todas aquelas linhas entrelaçadas, você não consegue entender a desenvoltura, você não consegue entender como que aquilo está, como que vai ser desenvolvido, como é que vai ser desenrolado tudo aquilo. Mas quando você vira o lado direito, você vê uma imagem, você vê uma figura nítida e bela. Então, é isso que está acontecendo em meio a esse caos da pandemia. Nós estamos olhando o lado do avesso, aquilo que nós não queira nós entendermos o que está acontecendo, da forma que Deus está trabalhando. Não queira você entender, só confie. Porque vai chegar uma hora que Deus vai virar ao contrário. O lado do direito. E você vai ver o plano de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus está realmente preparando para a humanidade. Hoje nós olhamos para o lado do avesso e não entendemos nada. Mas vai chegar um dia que Deus vai fazer assim. E nós vamos entender o plano, nós vamos entender com todos aqueles entrelaços, todas aquelas linhas que nós não temos ideia como que é feito. É dessa forma que Deus vai fazer, que Deus está fazendo. Nós olhamos e nós não entendemos. E não queira você, em momento algum, blasfemar de Deus, murmurar de Deus, ou até mesmo julgar a Deus, em meio ao caos, em meio à crise, em meio ao colapso que está acontecendo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem algo preparado e especial para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam no Senhor Jesus. Então confie no Senhor, irmãos, porque Ele tem algo especial preparado para mim e também para você. Jesus, queridos, preste atenção. Se Jesus acertou
no que ele disse até agora, nos acontecimentos, porque não tem como, né? Ou Jesus, ele é um megalomaníaco, ou ele realmente, não é? É o profeta, o Messias. Ou ele é um megalomaníaco, ou de fato ele é o Messias, o grande profeta enviado de Deus. E eu fico com a segunda opção. Eu fico com a segunda opção. Porque aquilo que ele falou, que ele profetizou que iria acontecer há mais de 2000 anos atrás, e realmente tudo está acontecendo no seu devido tempo, está acontecendo. Então realmente, se Jesus tem, olha só, presta atenção, se Jesus tem acertado, porque ele realmente nunca erra, mas só para você entender o raciocínio, se Jesus tem acertado até agora todos os acontecimentos, ele também acertará quando ele diz para mim e para você, no mesmo capítulo 21 de Lucas, no versículo de número 27, ele também vai acertar isso para você. Olha só.